Olá! Tempestades, ventos fortes, alagamentos. Fenômenos assim estão cada vez mais comuns no Brasil, né? E junto com eles, infelizmente, vêm os prejuízos. Um carro destruído por uma árvore que caiu, uma fachada de loja que desaba, e aí sempre fica aquela pergunta no ar. Isso foi só uma fatalidade, coisa da natureza? Ou será que alguém não fez o que deveria? No fim das contas, quem é que paga esse prejuízo? Para a gente conseguir entender melhor essa questão, vamos dar uma olhada num caso que aconteceu de verdade. Em março de 2026, lá em Santa Maria, no Distrito Federal, um temporal bem forte fez um belo estrago. E olha o detalhe importante: dias antes, o IMET já tinha soltado um alerta laranja avisando que vinha perigo por aí. Mesmo com o aviso, a fachada de um comércio veio abaixo e atingiu 7 carros. Para completar, várias árvores e postes também caíram. E é exatamente aqui que a história começa a ficar mais complexa. Claro, o temporal foi o que causou tudo, mas será que ele foi o único culpado? Ou, quem sabe, a falta de manutenção daquela fachada ou de uma árvore que já estava condenada acabou contribuindo para o desastre? A resposta para essa pergunta a gente encontra na lei. Para organizar o nosso raciocínio e deixar tudo bem claro, nossa análise vai seguir alguns passos bem lógicos. Primeiro, vamos entender o que a lei fala sobre isso. Depois, a gente vai ver quem são os possíveis responsáveis. Em seguida, vou passar um guia prático do que fazer se o dano acontecer. E por último, a gente fecha com a grande lição que fica disso tudo. Bom, vamos lá para a nossa primeira parte. Para começar, a gente precisa entender o conceito que é a base de qualquer pedido de indenização, a chamada responsabilidade civil. De um jeito bem direto, o que o nosso Código Civil diz é o seguinte: se alguém, seja por uma ação ou até por uma omissão, quer dizer, por deixar de fazer alguma coisa que devia, causa um dano para outra pessoa, essa pessoa tem o dever de reparar. Para que isso aconteça, precisam existir 3 coisinhas: uma conduta errada, o dano em si e uma ligação bem clara entre essa conduta e o dano. Ah, mas e quando a culpa parece ser da natureza? Pois é, aí que entra a principal carta na manga da defesa nesses casos: a alegação de caso fortuito ou força maior. Basicamente, é um argumento que diz que o evento era tão imprevisível, tão inevitável, que não tinha o que fazer para impedir. E isso, em tese, eliminaria a responsabilidade. Só que o ponto-chave da nossa conversa está bem aqui, neste slide. A justiça não engole essa desculpa para qualquer chuva, não. Se o temporal era algo previsível, tipo chuvas de verão que são comuns na região, ou, como no nosso exemplo, um alerta oficial do IMET, a história muda completamente de figura. A força maior só vale para aquele evento que é totalmente fora da curva, sabe? Aquele que nem a melhor manutenção do mundo conseguiria segurar. Entendido isso, vamos avançar para a nossa segunda parte e ver como essa lógica toda se aplica na prática aos diferentes envolvidos. Vamos conectar de novo com o caso lá de Santa Maria. Afinal, quem pode ser chamado para assumir essa responsabilidade? Primeiro, vamos olhar para os imóveis particulares. Vamos pensar naquela fachada do comércio que desabou. A responsabilidade, nesse caso, pode cair no colo do dono do estabelecimento ou até do condomínio. A lei é bem clara quanto a isso. Síndicos e proprietários têm o dever de manter seus imóveis em bom estado. Se uma fachada ou um telhado cai porque faltou manutenção, isso é omissão. E para tentar escapar da responsabilidade, o dono vai ter que provar com documentos que fez tudo certinho, que a manutenção estava em dia e que a tempestade foi realmente algo excepcional. Agora, vamos mudar um pouco o foco e falar do poder público. E aquelas árvores e postes que caíram no meio da avenida? Quem é que tem a obrigação de cuidar disso? Olha, aqui a régua é ainda mais alta. A própria Constituição Federal diz que o Estado tem um dever de manter a infraestrutura da cidade segura. Então, se uma árvore que já estava visivelmente podre ou um poste mal conservado cai e causa um prejuízo, isso é uma falha clara do serviço público. E a responsabilidade do Estado nesse caso é chamada de objetiva. O que isso quer dizer? Que nem precisa ficar discutindo se houve culpa ou não. É só provar que houve a falha e o dano. Ok, a teoria ficou clara, mas e na prática? Se alguém teve o carro ou a casa danificada numa tempestade, quais são os passos concretos para buscar uma reparação? Vamos ao nosso terceiro ponto. E este slide aqui é quase um manual de instruções. O grande segredo está nas provas. É fundamental documentar absolutamente tudo com fotos e vídeos. Anotar o contato de quem viu o que aconteceu, fazer um boletim de ocorrência e uma dica de ouro: buscar os relatórios do tempo para comprovar como foi a tempestade. Com pelo menos 3 orçamentos por conserto na mão, o passo seguinte é notificar oficialmente o responsável antes mesmo de pensar em entrar na justiça. E com isso, a gente chega na nossa quarta e última parte. Depois de toda essa análise,
Qual é a ideia principal que a gente precisa guardar? Acho que a melhor forma de resumir tudo é com essa citação do advogado William de Pádua Sá Souza, que é o autor do texto que serviu de base para a nossa conversa. A natureza pode sim ser implacável, mas a lei existe justamente para garantir que a conta não seja paga só pela vítima, principalmente quando fica claro que a prevenção falhou. Isso tudo leva a gente a uma reflexão final que vai até além do mundo do direito. Olhar com atenção para as árvores da rua, para a fachada do prédio onde moramos ou trabalhamos, para a infraestrutura do nosso bairro, isso não é só uma questão de aparência, é uma questão de segurança e de responsabilidade. A prevenção vai ser sempre o melhor caminho para evitar que o próximo temporal vire uma longa e desgastante briga na justiça.